Bem, pessoal, antes da gente tratar especificamente da coisa julgada nas ações civis públicas, é preciso dizer que, quanto ao processamento da demanda, aplica-se o procedimento comum previsto no CPC, ou seja, designa-se a audiência conciliatória inicial, isto quando no polo passivo figurar pessoa jurídica de direito privado que possa transigir em relação aos seus interesses. Nessa audiência, se não for obtida a conciliação, o réu vai apresentar nos 15 dias subsequentes a sua resposta. Eventualmente será deferida a réplica, caso a defesa contenha alguma matéria preliminar ou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ou mesmo se a defesa vier acompanhada de documentos. Depois da réplica, eventualmente uma tréplica, se o autor da ACP anexar algum documento novo. E chega-se à fase de julgamento conforme Estado. O juiz, em se tratando de matéria exclusivamente de direito, ou sendo de fato de direito os fatos já estiverem suficientemente demonstrados pela prova documental, proferirá a sentença. Caso entenda necessário a instauração da fase instrutória, saneará o processo, afastará eventuais preliminares, fixará pontos controvertidos e determinará a produção das provas que entender pertinentes aí ao esclarecimento dos fatos controversos. E ao final proferirá a sentença. Sendo a ação promovida pelo Ministério Público, certamente essa ação será precedida da instauração de um inquérito civil. Quando o Ministério Público recebe a notícia de algum dano a interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo em que possua caráter indisponível ou relevância social, instaura um procedimento preparatório, preliminar, destinado à colheita de elementos que possam subsidiar o seu convencimento acerca da presença ou não do dano aí ao interesse coletivo lato sensu. Esse procedimento prévio, preliminar, preparatório, é chamado pela lei da ação civil pública de inquérito civil. O inquérito civil ele tem natureza inquisitória, não há necessidade do Ministério Público assegurar a participação do investigado na colheita de elementos probatórios. Eventualmente, o Ministério Público poderá requisitar a presença de representantes do causador do dano para prestar esclarecimentos, depoimentos, testemunhos, enfim. Todo tipo de prova será admitida nessa fase prévia aí, em que o Ministério Público formará o seu convencimento acerca da presença ou não de elementos suficientes a embasar a sua pretensão. O processamento do inquérito civil é similar ao do inquérito policial. O Ministério Público tem poder, inclusive, de efetuar requisições a repartições públicas de documentos e provas, de modo geral, que venham a interessar a formação do convencimento do representante do Ministério Público que estiver com atribuição para a defesa daquele interesse coletivo lato sensu. O processamento do inquérito civil é tratado nos artigos 8º e 9º da Lei da Ação Civil Pública. Inclusive, é possível o Ministério Público, ao final do inquérito, entender que não é caso de propositura de ação civil pública. É possível que, no curso do inquérito, ele firme um termo de ajustamento de conduta com o causador do dano, em que o causador do dano se obrigue espontaneamente a repará-lo, ou através do pagamento de uma indenização, ou através da adoção de medidas capazes de mitigar ou mesmo eliminar o dano. Enfim,
existe essa possibilidade de um acordo entre o MP e o causador do dano nas ACPs através das ACPs não, na fase do inquérito civil através do chamado termo de ajustamento de conduta. Se arquivar o inquérito civil, essa promoção de arquivamento não necessita de homologação judicial, ao contrário do inquérito policial, em que se o Ministério Público resolve arquivar, tem que se submeter a promoção de arquivamento ao controle judicial. Aqui no inquérito civil não há controle judicial do arquivamento do procedimento investigatório. Entretanto, os autos do inquérito civil, segundo o artigo 9º, parágrafo 1º, que tiverem sido arquivados, deverão ser remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público. Então, o promotor de justiça ou o procurador da República, no caso do MP Federal, optando pelo arquivamento do inquérito, em manifestação evidentemente fundamentada, deverá, no prazo de 3 dias, encaminhar esse inquérito civil, com a promoção de arquivamento, para exame do Conselho Superior do Ministério Público, tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público Federal. E o Conselho Superior ratificará ou não a decisão de arquivamento. Caso não venha a ratificar a decisão de arquivamento, designará um outro promotor ou procurador da República para oferecer a ação civil pública contra os causadores do dano. Ok? Isso é muito importante. Deem depois uma lida mais atenta aos artigos 8º e 9º, né, da Lei da Ação Civil Pública. Bem, então, vamos imaginar que tudo tenha corrido dentro dos conformes, a ação ajuizada, réu com a defesa, instrução, sentença. Chegamos na sentença. Bom, a sentença, segundo o artigo 16, fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Então, de cara, nós percebemos que a coisa julgada na ação civil pública ostenta aquela natureza secundum eventus litis, que nós tratamos, né, quando estudamos a coisa julgada nas ações de alimentos. Se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, se o juiz não acolher a pretensão, por exemplo, do Ministério Público, por insuficiência de provas, será possível qualquer outro legitimado ingressar com outra ação civil pública com os mesmos fundamentos, desde que se valendo de nova prova, desde que se valendo de novos elementos probatórios que não foram anexados àquela ação anterior rejeitada por falta de provas. Então, existe aí uma relativização, né, da força da coisa julgada, né? A questão pode ser rediscutida, pode ser submetida novamente à apreciação do Poder Judiciário, com os mesmos fundamentos da primeira ação, desde que acompanhada de nova prova. Nesse caso, o Judiciário poderá reexaminar a questão. O Judiciário não ficará impedido de reexaminar a questão sob o argumento de que a coisa julgada da ação anterior tornou a questão imutável,
tornou a solução dada a questão imutável, imodificável. Certo? Bom, então, de cara nós podemos fazer essa afirmação. A coisa julgada na ação civil pública ostenta a natureza secundum eventus litis. Agora, se nós lermos com atenção o artigo 16, nós vamos encontrar afirmações aí conflitantes. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, ou seja, valerá em relação a todos os membros da coletividade, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Bem, se o dano a interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo tem a sua abrangência restrita ao território de uma comarca ou de uma seção judiciária, no caso da Justiça Federal, nós não temos nenhum problema. A sentença produzirá eficácia erga omnes, ou seja, valerá para todos os membros daquela, para todos os cidadãos que vivam naquela comarca ou seção judiciária, e eventualmente só poderá ser rediscutida se a pretensão for rejeitada por insuficiência de provas e outro legitimado propor novamente a demanda, agora acompanhada de outros elementos probatórios. Agora, nós vimos que muitas vezes o dano se espraia para além das fronteiras de determinada comarca ou seção judiciária. E aí a coisa fica contraditória, porque a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. Lembra daquele caso a que eu me referi quando tratamos da competência? Dano ambiental, derramamento de óleo, que causa um estrago nas praias de toda a Baixada Santista e Litoral Norte. Duas ações são propostas, uma na seção judiciária de São José dos Campos, outra na seção judiciária de Santos. Decide-se pela reunião dos feitos, pelo critério da prevenção, na comarca de Santos, para onde foi distribuída a primeira ação. E, ao final da ação, o juiz aqui de Santos, da 4ª Vara Federal, acho que eu usei de exemplo, profere uma sentença de procedência condenando a empresa operadora do navio que causou o dano ao pagamento de uma indenização milionária, e adoção de medidas reparatórias do dano. Bom, essa sentença terá eficácia erga omnes, valerá para os cidadãos de toda a coletividade. Mas, segundo o artigo 16, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Qual a competência territorial do órgão prolator? Vara Federal da Seção Judiciária de Santos. Santos e região. Mas o dano também não aconteceu no Litoral Norte, no âmbito do território da Seção Judiciária de São José dos Campos. As ações não foram reunidas em Santos pelo critério da prevenção. Como sustentar que essa sentença só vai produzir efeitos erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator? Nos limites da competência territorial da Seção Judiciária de Santos? Não faz o menor sentido. Mas está no texto da lei. E esse argumento também é utilizado para aqueles que defendem que, no caso de danos regionais, a competência tenha que ser de uma das varas da capital do estado.
Argumento utilizado de forma errônea, porque também os órgãos jurisdicionais da capital do estado têm a sua competência territorial limitada à capital do estado. E uma sentença proferida por um juiz da capital não faz coisa julgada no estado inteiro, mas apenas no território, nos limites do território da capital. Então, essa disposição do artigo 16 é completamente fora de qualquer propósito, né? Porque se o objetivo é você solucionar de uma maneira única o dano que ultrapassa fronteiras de comarcas, de seções judiciárias, não faz o menor sentido você limitar os efeitos da coisa julgada ao território do juiz, a competência territorial do juiz prolator da sentença. A jurisprudência, de modo geral, afasta essa expressão nos limites da competência territorial do órgão prolator porque entende que ela é contraditória com contraditória ao objetivo, né, da ação civil pública. Ela inviabiliza uma tutela jurisdicional mais efetiva dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Não faz o menor sentido. E por isso, a maior parte da doutrina da jurisprudência entende que essa expressão deve ser extirpada do texto do artigo 16. A sentença, portanto, fará coisa julgada erga omnes, valendo para todos os cidadãos que tiverem experimentado o dano decorrente do episódio tratado no processo, ainda que esse dano tenha ultrapassado os limites da competência territorial do órgão prolator. Ok? Que fique claro, então, isso. Para nós aí terminarmos, né? É lógico que eu não vou conseguir falar de tudo sobre a ação civil pública, porque é um tema extenso, complexo. Eu estou aqui destacando o que é principal. O artigo 17, artigo 18, melhor dizendo, da lei, diz que nas ações de que trata esta lei não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé em honorários advogados, custas e despesas processuais. Então, em princípio, não se pode exigir de qualquer dos autores legitimados da ação civil pública o recolhimento antecipado de custas, emolumentos, honorários periciais ou quaisquer outras despesas. O Ministério e também a associação autora não pode ser condenada a pagamento de honorários advocatícios, custas e despesas processuais, a menos que tenha agido de má fé. Ou seja, o objetivo do legislador aqui foi facilitar e estimular a defesa dos direitos coletivos lato sensu em juízo, né? Dispensando os legitimados de recolherem custas, adiantarem custas, despesas, honorários periciais ou quaisquer outras despesas, e tampouco arcar com honorários de advogado. Apenas no caso de comprovada má-fé é que a associação autora, apenas a associação autora, poderá ter que arcar com honorários, custas e despesas processuais. O 17 fala da litigância de má-fé. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Ou seja, se perceber que a associação autora, por meio dos seus diretores, usurpou a finalidade
da demanda coletiva, de repente ajuizando a ação com objetivos políticos, com o objetivo de prejudicar uma determinada empresa, favorecer determinado interesse, enfim. Se perceber que os fins que motivaram a propositura da ação pela associação não foram nobres, é possível que os seus diretores, inclusive, sejam condenados solidariamente, juntamente com a pessoa jurídica da associação, ao pagamento de honorários advocatícios e custas com valor até o décuplo, ou seja, até 10 vezes mais que as custas. Ou seja, a litigância de má-fé nas ações civis públicas sai caro para a associação autor e os seus diretores responsáveis, que são aqueles que acabam se valendo da pessoa jurídica para a propositura da demanda. Bem, eu acho que abrangemos aí de forma ampla esses temas principais da legislação civil pública. Eu peço a vocês, evidentemente, quando forem estudar para a OAB, aqueles que ainda vão fazer a prova, que se aprofundem um pouco mais aqui. Nós passamos as noções mais básicas, comentamos os principais dispositivos, mas ainda há outros pontos interessantes que merecem abordagem por parte de vocês. No mais, como essa é a nossa última aula, eu quero me despedir de todos aí em vídeo. Vou fazer isso depois nos grupos, enfim. E dizer que estou à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, mesmo depois aí de vocês concluírem o curso, se formarem. E desejo a todos aí muita sorte, muita disposição aí nesse início de carreira, porque as coisas, vocês sabem, não são fáceis e vai ser preciso que todos aí se dediquem bastante. Estou sempre aqui à disposição para ajudá-los. Um abraço aí e parabéns aí pela conclusão do curso de Direito depois de 5 anos difíceis e o último ano que valeu por outros 5, né? Um abraço aí a todos.